que a gente diz que o nosso ciclo menstrual, ele é dinâmico. O que isso significa? Que dependendo do que eu senti, do que eu vivi emocionalmente, dependendo do que eu passei mentalmente, eu tive um mês, por exemplo, de muito trabalho ou semana de provas, sabe? Final de curso, alguma coisa nesse sentido, de uma seleção, alguma coisa, eu usei muito a minha mente. E coisas que fazem com que eu demande muita energia, isso vai interferir no meu ciclo? Com certeza, com certeza. Por isso que a gente precisa entender que o nosso ciclo, o ciclo menstrual da mulher, acompanha a vida da mulher. E ele é um grande indício, ele é um grande mapa da nossa vida, de como a gente está vivendo a nossa vida. Por isso que o ciclo começou a apresentar alguma coisa estranha, alguma irregularidade, ou ele fica muito espaçado, ou a mulher fica menstruada muitos dias, uma coisa muito hemorrágica, por exemplo, são os primeiros sinais de que esse ventre está bloqueado e adoecido fisicamente. O ciclo é a bússola que a gente sabe quando o nosso ventre precisa de limpeza, como a limpeza que nós fazemos na limpeza uterina, e de cuidado, tá? E aí, o que eu notei, né? Eu já tive mais de 1.000 alunas, certo? E o que eu faço todas as alunas que chegam na limpeza uterina? Eu pergunto a história dessas alunas, eu pergunto sobre a vida dessas alunas. E eu acabo lendo uma por uma das histórias dessas alunas, tá? E o que acontece? Eu acabei percebendo recorrências muito importantes, que são as recorrências que eu trago aqui para vocês no meu conteúdo, que são as observações, que são os insights e as percepções que eu tive com base nessas mais de 1.000 mulheres que já passaram por mim, né, na limpeza uterina. E além da minha própria experiência como mulher. E o que eu notei a respeito da menstruação? A menstruação, a relação da mulher com a menstruação, ela é essencial para a recuperação da saúde ginecológica da mulher. Muitas vezes, a mulher começa o seu processo de mal-estar, de dor, de desconforto com o seu feminino, com o seu corpo, com o seu ventre, por causa de uma falta de conhecimento do que é a menstruação. Nós aprendemos a odiar a nossa menstruação, a gente faz de tudo para não menstruar, a gente odeia menstruar. Nossa, que saco tem que menstruar. A gente não aprendeu a entender a lógica da menstruação e entender os benefícios da menstruação. Para vocês terem ideia, medicinas como a indiana, por exemplo, que se chama Ayurveda, os profissionais da medicina indiana dizem uma coisa muito interessante. Pelo fato das mulheres terem esta limpeza mensal, né, que não é só física, que é emocional, mental e energética, é por isso que as mulheres vivem mais tempo que os homens. Porque elas conseguem manter por mais tempo uma saúde porque elas fazem limpezas. Então, a menstruação é uma limpeza? Sim, ela é uma limpeza. O que tem acontecido nos ventres femininos atualmente? Com esse monte de sintomas, esse monte de doenças que a gente tem. Eles estão bloqueados, eles estão sobrecarregados. Tem também a falta de consciência, então a gente não quer, a gente toma anticoncepcional para inibir, a gente não vive aquele momento como uma limpeza de fato, e isso não proporciona a limpeza do útero como deveria ser. E aí a menstruação começa a trazer alterações no tempo, né? E na intensidade. Porque a gente pode notar, por exemplo, que tem meses que a gente menstrua menos e tem meses que a gente menstrua mais. E tem vezes em que o ciclo ele fica mais longo e tem vezes que o ciclo adianta. Tudo isso tem a ver com o que eu tô passando, eu tô sentindo e eu tô vivendo. Por isso, o ciclo, ele sempre vai ser diferente, porque o que eu tô vivendo sempre vai mudar. É ou não é? Percebe, né? E aqui, como a gente não tem esses ensinamentos, essa leitura, a gente não sabe como interpretar tudo isso. A gente não sabe como fazer essa leitura, tá? E a menstruação,
para a gente ter uma outra visão também, ampliar nossa percepção do que é a menstruação, para você ter ideia, né? A gente fala que a menstruação é uma expressão da vida e do amor. Por quê? Porque ela é a primeira proteção e alimento para o bebê no ventre da mãe. Foi o primeiro alimento, a primeira nutrição que nós tivemos foi a menstruação. Aquele endométrio que estava ali no útero da nossa mãe. Ou seja, se a gente tem uma visão de não quero pensar sobre isso, não quero falar sobre isso, odeio, não quero arrancar meu útero, coisas que eu já li, já ouvi, etc., a gente não está se relacionando com a nossa menstruação. A gente não está se relacionando com o nosso feminino e a gente não está se relacionando com o nosso ventre. E isso vai criando cada vez mais bloqueios nessa região e muito mais difícil vai ser esse ciclo, muito mais difícil vai ser esse processo do seu feminino. Então, é muito importante você saber que não é por acaso um ciclo ser mais dolorido, por exemplo, do que o outro. Um período pré-menstrual, que a gente chama de TPM, ser mais intenso do que o outro. Não é por acaso isso. Porque isso está me mostrando coisas que eu vim muitas vezes empurrando com a barriga, literalmente empurrando com a barriga. Não quero pensar no que tá me incomodando, no que tá me chateando. E eu vou deixando. Quando chega o período pré-menstrual e menstrual, vem todo aquele monte de irritação, de frustração à tona. E a gente chama isso de TPM. Mas o que é isso? É acúmulo emocional que eu venho tentando negar. Eu venho tentando ignorar. E as emoções, elas não foram feitas para serem ignoradas, elas foram feitas para serem sentidas. Então, quanto mais você guarda, quanto mais você reprime, quanto mais você evita sentir tristeza, sentir luto, sentir dor, sentir raiva, sentir mágoa, isso vai aparecer no seu ciclo.